Ok. Então, pessoal, bem-vindo então a mais uma live. Temos aqui a nossa live, como habitual, às quintas-feiras. Hoje temos aí um convidado muito especial, que é o nosso Rodrigo Mastrangelo. E hoje vamos falar um pouco sobre a Wii, sobre a apresentação da Wii, do plano da Wii. E também fazer aqui algumas perguntas ao Mastrangelo, que as pessoas vêm me perguntando, e será o Rodrigo também a responder essas perguntas, tá? Perfeitamente. Então, a Wii não é nada mais, nada menos que o primeiro cripto branco que está agora a aparecer no mercado. Esta empresa faz parte de um grupo que é o MDX Tech. Esse grupo e todo o seu know-how tem se esforçado imenso para partilhar informações de grande valor para o nosso mercado de criptomoedas. Não é fácil, como vocês sabem, há muitas empresas e muita informação que dificulta as pessoas entenderem realmente o que é este mercado. Isso tem-se vindo a ver frequentemente vários artigos que publicam na internet sem fundamentos, sem informação, sem pesquisa profunda, e isso tem criado alguma dificuldade para que as pessoas entendem mesmo qual é o fundamento das criptomoedas, para que é que elas servem. Então, essa é uma das missões do grupo MDX e também da Wii, é dar informação às pessoas, ok? Sobre o mercado, de forma simples, descomplicada, e que as pessoas entendam, que entendam perfeitamente o que é esta indústria da criptoeconomia. E, claro, o nosso conceito fundamental, que é a segurança. Okay? Este é o nosso conceito, é aquilo que nós queremos trazer para o mercado e é aquilo que veio criando vários problemas, e nos dias de hoje vê-se isso frequentemente, várias exchanges a fecharem. Não temos uma segurança a 100% em todas as nossas carteiras, e isto é um problema no mercado. E sabem que quando há um problema, há um negócio, ok? Surgem negócios, porque os negócios surgem para arranjar soluções para as pessoas. E é isso que a MDX veio trazer com todo o seu grupo, principalmente com a Wii, que é a empresa com que nós vamos trabalhar, tá? Então, essa segurança vem provocar aqui um boom no mercado, tá? As pessoas não tinham essa segurança, e vocês podem observar que muitas pessoas hoje em dia o que fazem, guardam nas suas carteiras físicas, né? Nos seus computadores, nas suas pendrives, discos, mas como é óbvio, há um risco, não é? Esses equipamentos podem se danificar, podem se perder ou roubar, e vocês perdem todo o vosso património criptográfico, ok? Então, qual foi a solução? A solução foi que a Wii conseguiu uma parceria única com um banco global, ele está na Alemanha, e onde você pode custodiar as suas criptomoedas, ok? Sem qualquer custo. Isto é fundamental dizer, sem qualquer custo. Vocês não têm que pagar nada para custodiar as vossas criptomoedas. E com isso, o que é que nós vamos também trazer para o mercado? Credibilidade. Não só para o grupo e para a empresa, mas como também para a indústria das criptomoedas. Havendo segurança, as pessoas vão aderir com muito mais facilidade. Tá? Então, eu queria então falar aqui um pouco sobre a história da empresa, mas antes disso, queria então intervir aqui um pouco com o Mastrangelo. Boa noite, Mastrangelo. Boa noite. Mastrangelo. O Mastrangelo é diretor de internacional das operações, né? Faz parte, é diretor de expansão internacional. E, Rodrigo, eu queria que contasses um pouco da tua história, como é que vieste parar aqui à indústria das criptomoedas, não é? E também o teu cargo, o que é que tu fazes dentro da Wii, não é? Quais são as tuas funções dentro da Wii, para que as pessoas também percebam qual é a tua função. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Fantástico poder estar aqui junto com vocês nessa live do Fábio, que é uma pessoa realmente fenomenal. Já nos encontramos pessoalmente em Portugal, né? É verdade. Bom, vamos lá. Eu conheci esse negócio antes dele ser um negócio. Parece engraçado, né? Mas já conheço o Antônio há um pouco mais de 5 anos, né? Não o conhecia pessoalmente, conhecia só por mídias sociais, né? De bate-papos e de marketing de rede, aquelas conversas todas, né? E assim que ele começou com a ideia de lançar uma mineradora, quer dizer, não era mineradora no começo, mas começou a lançar a ideia de fazer mineração compartilhada,
ele me chamou para participar do projeto. Né? Mas eu entrei inicialmente como um afiliado normal, eu não entrei em corporativo, não era diretor, não era sócio, nem absolutamente nada. Né? Eu entrei normal como qualquer pessoa, peguei lá um pacote de mineração, na época acho que o maior era 25 HPM, se eu não me engano, era Credit Club, né, o nome da empresa antes, e comecei devagarinho a desenvolver o negócio, não com muito afinco, porque na época eu ainda era diretor de 2 empresas americanas de marketing de rede no Brasil, que era a Forever Green e a Wake Up Now. Então, não podia ainda, enquanto as empresas ainda estavam abertas no Brasil, me envolver publicamente, né, com algum outro empreendimento de marketing. Né? À medida que a gente foi encerrando as atividades das empresas americanas, aí sim eu tomei a frente, comecei como afiliado líder de rede a desenvolver o negócio, né? E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Como eu tenho uma empresa de consultoria para multinível em nível internacional, né? Eu tenho escritório em Brasília e nos Estados Unidos, e também por eu ter morado na Alemanha e falar o alemão e conhecer o alemão profundamente, o Antônio acabou me convidando há uns 2 anos, mais ou menos, acho que completou 2 anos, se não me engano agora, no início desse ano, para que eu pudesse assumir a pasta de expansão internacional e organizar um modelo de negócios para que a gente pudesse abrir essa oportunidade internacionalmente. E justamente nesse momento em que eu comecei a trabalhar, digamos assim, corporativamente, ou seja, eu parei de fazer rede para poder cuidar dos negócios da empresa, foi quando o mercado começou a assinalar marcos regulatórios para as criptos, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil ficou um pouco para trás, para variar. O Brasil sempre deixa as coisas um pouco para a última hora, mas outros países começaram a trabalhar de maneira mais afinca essa questão de regular o mercado de criptos, né? E à medida que isso foi acontecendo, paralelamente ao problema... Deixa eu só fechar aqui, está vendo a ventania? Brava agora. Está mudando aqui. Fechar a janela. À medida, e também junto com isso, o mercado de mineração começou a tomar um outro viés, porque ficou cada vez mais difícil a mineração, principalmente do Bitcoin. Né? Quem acompanha a mineração já vem vendo, já tem um ano, um pouco mais de um ano, que o sistema cada vez, a curva de dificuldade tornava-se muito maior, e o preço das criptos estavam meio que estacionadas, elas não acompanhavam a evolução do custo de mineração, né? Que mineração nada mais é, entre aspas, que a emissão de moeda, né? Que é o trabalho de você poder validar as operações e receber as recompensas. Quanto mais difícil é o grau de mineração e mais baixo é o valor da moeda, menor é o lucro que você tem nessas operações. Então, isso começou a dificultar cada vez mais. Com isso, a gente começou a trabalhar um outro viés. Começamos a perceber que um dos maiores problemas que o mercado de criptos começou a assinalar à medida em que ele foi se expandindo e mais pessoas foram se interessando em ter criptos é exatamente a guarda das criptos. E aí existe uma grande lacuna, né? Porque você tem hoje basicamente 2 maneiras de guardar criptomoedas. Uma é você deixar uma carteira, pode ser numa exchange, numa corretora ou numa wallet, que seja, porém elas estão online. E por mais que o blockchain, que é o sistema de controle, de emissão, de transações, seja inviolável, uma carteira, uma guarda online não é inviolável. Ela pode ser hackeada. E várias exchanges, várias corretoras já foram violadas e milhares de pessoas perderam já milhares de Bitcoin com isso. Né? E a outra maneira de você guardar elas como se fosse num pendrive, uma cold wallet, que é uma carteira offline, que é a maneira mais segura, porque não está online. Porém, você também corre o risco de perder a senha, né? Botar o seu pendrive para lavar sem querer na máquina de lavar, que eu já conheci gente que fez isso. Né? Eu conheci uma pessoa, inclusive, em 2018, a gente teve um evento na Geórgia, que foi o maior, comemorou os 10 anos do lançamento do Bitcoin, em 2018, e todos os grandes mineradores do planeta se encontraram lá. E lá eu conheci um britânico que perdeu 100 mil bitcoins, não foi 1, nem 10, nem 100, foram 100 mil bitcoins que estavam guardados no HD de uma CPU antiga, que ele deixava embaixo da mesa, e quando ele voltou de viagem não encontrou mais a CPU e descobriu que a menina que trabalhava na casa dele fazendo faxina jogou fora a CPU achando que era uma coisa velha. E aí se foram 100 mil bitcoins para o lixo. Então, você imagina você hoje com
prejuízo de 100 mil bitcoins. Esse cara ficou famoso. É o Jesse Allen, ficou famoso. Ele passou no jornal, ele entrou num processo contra o lixão de Londres, tentando ter uma válvula para poder mexer no lixão para recuperar o HD, mas obviamente, e não obviamente deixaram. não deixaram ele mexer, obviamente não teve jeito. Enfim, então a guarda das suas criptos também é um problema, sempre foi um problema, né? E a Alemanha foi o primeiro país a entender isso, e no início do ano passado ela começou a assinalar um caminho, ainda não muito claro, mas que a gente percebeu participando de simpósios, seminários, eventos, conversas e tudo mais, de que ela partiria, muito provavelmente, esse ano de 2020, para autorizar os bancos a fazerem custódias, ou seja, guardarem as criptos. E quando isso começou a se delinear, eu falei, cara, vamos dar um pulo na frente de todo mundo, vamos correr para a Alemanha, vamos montar uma empresa na Alemanha, vamos ficar preparado para quando sair essa regulamentação, ou seja, essa lei de custódia, a gente já esteja pronto para poder oferecer isso ao mercado, que seria o grande diferencial. Portanto, hoje. Esta projeção de vir para a Alemanha não vem de agora, já vem de há muito tempo atrás. Não. A empresa já existe tecnicamente na Alemanha, já tem quase 1 ano e 2 meses. Exato. Entendeu? A gente sempre procura, né? E acho que essa é uma das grandes virtudes das empresas de sucesso, é estar sempre um passo à frente, ou seja, tentar analisar o que ainda vai acontecer no mercado e tentar se projetar. Muitas vezes dá certo, algumas vezes dá errado. E neste mercado é muito difícil fazer essa previsão, não é? Muito difícil. Exato. A gente arriscou de 2 formas. Nós abrimos uma empresa na Alemanha e uma nos Estados Unidos. Tá? E nós temos uma Tecnoceleste no Uruguai, temos uma Tecnoceleste na Alemanha e temos uma Tecnoceleste nos Estados Unidos. Eu abri as 3 assim logo, para já estar preparado para ver qual mercado que mais rapidamente... Onde visto que abriram-te logo as portas, foi logo a Alemanha. Exatamente. E foi muito legal, foi juntar o útil ao agradável, porque eu cresci na Alemanha, fui para lá com 2 anos e meio, entendeu? Cresci lá, fui alfabetizado lá, alemão é minha língua materna, então poder ter a chance de trabalhar com o que eu gosto no país onde eu nasci, entre aspas, foi assim, como a gente diz assim, mamão com açúcar, né? Juntou o útil ao agradável, foi lindo esse processo. E aí, bom, indo para a Alemanha, analisando o marco regulatório, então a gente falou, caramba, aí está realmente um ponto que ninguém está explorando, porque ninguém se preparou para isso antecipadamente. Agora, muitas empresas estão querendo correr atrás disso, né? Mas nós já estávamos, né, com isso aí pronto. Então, começamos as tratativas com o banco alemão, a gente chegou a ser no ponto, foi até uma coisa meio chata essa questão do corona agora, porque a gente chegou no ponto, basicamente, tecnicamente pronto nas negociações com o banco, faltando apenas as partes burocráticas, e aí, puf, veio o corona, travou tudo, não posso mais ir para a Alemanha, as fronteiras estão fechadas, não tem como chegar lá. O banco também, obviamente, mudou suas prioridades todas, é claro. Né? Agora, os bancos estão junto com os governos, trabalhando as temáticas de apoio financeiro, essa coisa toda. Então, a gente precisa agora, obviamente, esperar que termine esse processo todo, essa quarentena mundial, digamos assim, para que vocês também possam se abram, e a gente possa voltar e falar, bom, em que pé que a gente está agora? A gente estava aqui, a gente continua aqui, foi para cá ou foi para cá? Quer dizer, em que ponto que isso vai? Exatamente. Então, tipo assim, infelizmente, agora está nesse ponto. Eu digo infelizmente por um ponto, porque por um outro lado, isso abriu algumas outras portas. Só que essas outras portas eu não posso falar com vocês agora, porque amanhã a gente tem a nossa live especial. Exato, a gente também percebe isso. Exatamente, onde eu vou falar sobre essas novas portas que ficaram abertas, que são as grandes novidades que a gente conseguiu, apesar do corona. Mas, então, basicamente foi isso. Eu entrei na empresa antes dela ser empresa, antes de ter negócio e tudo, né? E fui trabalhando como afiliado, e tem 2 anos que o Antônio me convidou para coordenar essa parte de expansão internacional, organizar, digamos assim, a casa e o modelo de negócios. Vocês viram muitas mudanças no plano de marketing. Sim, né? Desde que começou até agora, houve quase uma mudança de 180 graus, né? A gente Exatamente. Foi para o outro completamente oposto. Sim, né? Isso foi baseado em cima de um processo de legalidade das operações, porque agora que existe, quando não existe lei, né, você fica tentando ver o que pode. Quando você tem um marco regulatório, bom, agora eu tenho que seguir, né, naturalmente. Claro. Então, você tem que adaptar as operações a isso. Então, todas as mudanças que aconteceram foram exatamente no sentido de a gente ficar dentro daquilo que é o bolo de uma lei internacional, para que a gente possa trabalhar, então, de maneira global. Então, foi mais ou menos assim que eu entrei
no negócio. Fantástico. E já agora, se puderes-nos também dizer sobre a LQX, ok? A ideia de ter lançado a LQX, as pessoas falam muito aqui, né? Nós tivemos aí já uns comentários aí acima. Essa moeda foi criada com propósito no início e porque é que também veio para o mercado? Porque ela não era para ser a moeda que é hoje, né? Ela Não, na realidade foi o seguinte, vocês lembram que a gente tinha o saldo interno nosso, né? Exatamente, exatamente. E qual era o problema do nosso saldo interno? Muitas pessoas acham que a gente criou a LQX para empurrar para todo mundo. Na realidade, a gente criou a LQX para dar segurança a todo mundo. Tá? Porque saldo interno, ele não é dinheiro. Exato. Né? Pode ser modificado a qualquer hora, não é? Exatamente. Então, tipo assim, qualquer pessoa que tivesse senha do sistema, né, poderia entrar lá e falar, vou botar aqui 1 milhão de saldo para o Fábio. Exato. Entendeu? Pronto, gerou um milhão de dólares, né, que era a nossa moeda interna para o Fábio. O Fábio vai lá, vende, nego aplica e começa a ganhar dinheiro em cima de um dinheiro que não entrou, que foi virtualmente criado. Então, essa insegurança do sistema é que estava dando medo para a gente. Não que alguém fosse fazer isso, que está hoje, mas não sabe a que ponto a empresa ia crescer, quem ia fazer parte do corporativo, ou seja, né, você teria um fio aí muito perigoso, um fio solto muito, muito perigoso. Então, a ideia inicial era tokenizar o saldo. Era ser um security token, não era ser uma cripto, no primeiro momento. Tanto vocês podem ver que antes da LQX ser lançado, o saldo virou LQX, que era um token interno. Assim, a gente tinha um número exato que não poderia ser mexido. Né? Que a gente começou a criar segurança a todo mundo, que ninguém iria entrar e criar saldo do nada. Né? Porém, o que a gente começou a perceber? Isso é uma coisa que eu venho falando, eu já estou no mercado de cripto, nosso negócio tem 4 anos, o Antônio tem 5. Eu estou no mercado de cripto há quase 7. Né? Quase 7 anos. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção no mercado de criptomoedas é que não existe nenhuma cripto que seja moeda. Nenhuma. Eu já briguei com várias pessoas, já discuti, inclusive no simpósio de 2018 lá na Geórgia, eu levantei uma discussão com o Richard Vann, que foi o criador do Bitcoin Cash. Eu falei com ele, cara, lindo Bitcoin Cash, velocidade, tudo mais, mas nunca vai ser moeda na vida. Ele falou, não, mas vai ser. Eu falei, cara, não vai por um simples motivo. Ninguém gasta o que não ganha. Essa é a minha tese. Não adianta, ninguém conseguiu provar o contrário. Tá? Se eu estou aqui no Brasil e eu vou para a Europa, eu tenho que comprar euros. Tá certo? Então, toda vez que eu chegar na Europa, por mais euros que eu tenha, eu sempre vou fazer a relação. Quanto custa isso aqui em euros? Sei lá, custa 10 euros. Na minha cabeça, eu vou falar assim, caraca, isso aqui me custa aqui 50 reais. Que é o dinheiro que eu ganho, que eu trabalho, que eu ganho. Então, para eu comprar isso, eu tive que comprar uma outra moeda para poder comprar isso. Então, sempre vai me custar muito mais ter uma outra moeda para comprar um produto. Então, não tem sentido uma pessoa despender, nem que seja euros, para comprar Bitcoin, para ir na padaria usar Bitcoin. Porque toda vez que você compra uma moeda, você compra ela mais barato do que pelo preço que você vende. Mais caro do que pelo preço que você vende. Você sempre compra ela mais caro. Qualquer moeda, euro, dólar, Tether, Bitcoin, Ethereum, LQX, não interessa, qualquer moeda é assim. Então, ninguém vai gastar aquilo que ele não ganha. Então, todo mundo que tem criptos tem na esperança dela valorizar, vender e aí gastar na moeda dele. Isso é fato, não adianta. Você pode discutir o que você quiser, mas nenhuma moeda criptográfica virou moeda. Nenhuma, sem exceção. E a gente começou a perceber que se a gente pegasse o nosso token, porque você recebe o token, né? Você fez um aporte, vamos falar da Credit Money na época, né? Você fez esse aporte, recebia o seu token toda semana, todo dia. Você estava recebendo. Eu falei, Antônio, a gente tem a possibilidade de ter a primeira moeda cripto, e não criptomoeda. Porque a pessoa faz o aporte na moeda dela, seja euro, dólar, seja o que for, e passa a receber cripto. E passa a receber cripto. Então, ela pode gastar porque ela vai ganhar mais. Vamos jogar essa moeda no mercado. Vamos criar uma moeda realmente disso. E a ideia da LQX foi essa. É esse que é o grande barato. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando você pega hoje na Wiki, a gente chegou para mim, chegou no limiar, não digo da perfeição, mas do mais barato, do mais legal possível, né? Poxa, você pega hoje a sua cripto, seja ela qual for. Você tem Bitcoin, por exemplo. Tá? Vamos falar de Bitcoin, que é mais conhecido.
Você pega seu Bitcoin, coloca ela em custódia na Wii. Ela está garantida. Você não vai perder seu Bitcoin. Está lá. Tá? No final do plano, você vai ter seu Bitcoin de volta. Se for 1, 2, 3, 4, não interessa. Vai ter de volta. Tá certo? Só que durante esse período todo, você vai receber seus pontos de fidelidade que você vai trocar por outra cripto que você vai poder usar no mercado. Gente, isso é uma coisa insana, de linda. Entendeu? Então, a LQX veio por isso. É a primeira moeda que você ganha para poder gastar. Fantástico. Muito obrigado por essa explicação. Acho que foi bastante útil para as pessoas que tinham algumas dúvidas sobre a criptomoeda. Entretanto, eu pus aqui no YouTube se alguém tinha aqui algumas perguntas para te fazer, e por enquanto não tem aqui nenhumas. Vamos passar então aqui à frente e a gente já entra outra vez. Sim, claro, perfeito. Então, vou partilhar então outra vez com vocês aqui a tela. Vamos prosseguir. Opa! Opa, temos uma pessoa da Inglaterra aqui que eu estou vendo no chat. Sim, tem umas 3 ou 4 pessoas da Inglaterra. Venezuela também, a gente de Venezuela. Fantástico. Ok, já está aí a minha tela. Estás a ver, certo? Sim. Ok, perfeito. Bom, pessoal, então, sendo assim, a Wii veio oferecer então para o mercado algo inovador, não é? Portanto, não existir nada como isto é muito bom para nós. Temos um negócio feito à primeira mão, não é? Então, existem hoje 3 formas de tu lucrares com criptomoedas. A primeira, e o Mastrangelatê também já nos disse, que é comprar em qualquer corretora, guardar a moeda e esperar a sua valorização e depois vender e ficar com os lucros, tá? Então essa é uma das formas de lucrar com criptomoedas. E a Wii vem-nos oferecer mais 2 formas de lucrar com criptomoedas. Então qual é a ideia da Wii? Primeiro, é sermos um cliente normal, simplesmente guardamos as nossas criptomoedas com a segurança de um banco, tá? E o que é que a Wii nos oferece? De graça, ok, pessoal? Vejam isto, vejam o quão sensacional é a ideia que a Wii nos propõe, que é nós guardarmos então as nossas criptomoedas com segurança e receber pontos de fidelidade todas as semanas em relação às criptomoedas que nós estamos a guardar, tá? Então, imaginem que vocês guardem 1000 LQX ou 10 Bitcoins lá, os pontos são sempre em relação à quantidade de criptomoeda que guardas, tá? Então esta é uma das opções. E o que é que tu podes fazer com esses pontos? Essa é a ideia que ainda há pessoas que não entenderam, é que tu podes, com esses pontos, transformá-los em mais criptomoedas. Olha o quão sensacional é isto, pessoal. É que vocês podem, por ter as vossas criptomoedas guardadas, com a segurança do banco, ter sempre mais criptomoedas. Então isso é muito bom, porque vocês... Imaginem que hoje vocês têm 1000 LQX e daqui a 1 ou 2 anos vocês vão ter muito mais que 1000 LQX. Sem fazer rigorosamente nada. O dinheiro está lá colocado no banco para vocês, guardadinho com segurança, tá? Então, isto é ser um cliente normal. Vocês não têm que pagar nada. Atenção, vocês não têm que pagar nada para ser clientes da Wii. Então, o registro é gratuito. Vocês inscrevem-se lá. Inscrevem-se na Wii, guardam lá as vossas criptomoedas e estão a gerar pontos, tá? Depois... há outra forma de ganhar também com a Wii, que é ser um cliente qualificado, tá? O que é ser um cliente qualificado? Então vou-vos partilhar aqui então com vocês. Ser um cliente qualificado, ok? Esta parte, vamos falar aqui. Só aqui. Ok. Então o que é ser um cliente qualificado? Um cliente qualificado é um cliente que compra uma taxa de licença de uso de um programa de afiliados que a Wii criou, tá? Então, vocês passam a ser afiliados da empresa e pagam esta taxa que tem um custo de 20 euros anual. Então, vocês todos os anos pagam esta taxa para ter todas estas vantagens. Quais são as vantagens? Os pontos... Em relação a um cliente normal, vocês vão receber o dobro, ok? Vão receber mais 50%, ou seja, vão receber 100% do total dos pontos, está bem? Que a Wii tem para vos oferecer. Portanto, se vocês estavam a receber 50 pontos por semana, passam a receber 100 pontos por semana. E depois vocês também podem participar num plano de carreira da Wii, que eu já vos vou explicar um pouco. Também recebem
pontos sobre o portfólio direto, que é as pessoas que vocês trazem para a empresa, recebem comissões maiores também da vossa carteira e participam no pool residual do lucro global da UI, tá? Então é isso que eu vou-vos explicar. Mas antes de explicar, vou então pedir aqui ao Mastrangelo que nos explique a ideia deste, para vocês também perceberem. Vou aqui interromper a tela. Ok. Mastrangelo, esta ideia foi fenomenal. Como é que vocês chegaram a esta ideia dos pontos de fidelidade? Como é que vocês construíram esta base? Porque isto é algo único, né? Vocês basearam-se num modelo muito conhecido que é as milhas aéreas, não foi? Sim, a gente partiu de duas coisas. Vamos lá. Uma das coisas que tem que ficar... Bom, eu te digo isso pelo seguinte, eu estou no mercado, vamos lá, eu estou no mercado de marketing de rede desde o final dos anos 80. Uhum. A minha vida inteira foi metida com isso. Eu nunca fiz outra coisa. E música, né? Vocês podem ver que tem um violão ali atrás. Então, eu sou meio metido a músico também. Mas sempre foi profissionalmente metido com marketing de rede, esse tipo de coisa. E o marketing de rede, por mais que ele já exista há décadas, por mais que já esteja consolidado como modelo de negócios, ele ainda é um modelo mal visto por grandes setores da economia tradicional. Tá? Muitas pessoas ainda pensam que ele é uma pirâmide, muitas pessoas ainda acham que são golpes, os governos não conseguem entender isso ainda como um plano de multiplicação de clientes, né? E há mais ou menos uns 10, 12 anos, né, em 2008, mais ou menos, depois da crise de 2008, na realidade, surgiu um programa, o primeiro programa oficial, não de milhagem, mas de pontos de fidelidade. E esse sistema ele acabou sendo legalizado, digamos assim. Por quê? Porque no ponto de fidelidade, você prova para o governo a porcentagem do seu lucro que você transforma em um ponto. É assim que a milhagem funciona. Tá? E como o lucro da empresa é variável, não existe uma cotação fixa de milhas. Hoje você pode comprar uma passagem, sei lá, daqui para Portugal e ganhar 100 milhas, e amanhã eu posso comprar e ganhar 200 ou 80. Tá? Porque o lucro operacional da empresa varia, o preço da passagem varia. Entendeu? Mas para o governo, como é que funciona? Eu pego, sei lá, um exemplo, eu pego 15% do meu lucro todo mês operacional e vou transformar em pontos ou milhas. Então, como eu tenho meu balanço, quando eu declaro meu imposto, eu posso declarar que eu tenho tantos pontos. Então, eu justifico o dinheiro sem a necessidade de superfaturamento, que é o que basicamente acontece no modelo de rede. Se eu pego essa caneta aqui e começo a colocá-la no marketing de rede, eu vou ter que aumentar o preço dela para poder ter lucro, para poder dar bônus. Eu não estou tirando do meu faturamento. Eu estou incrementando o dinheiro nele. É daí que vem a percepção que os governos têm de golpes da maioria das empresas de marketing. Não todas, a maioria das empresas acabam superfaturando o produto para poder gerar as comissões que têm que ser pagas em níveis. Como no ponto fidelidade você não tem níveis, então você paga tudo para o mononível chamado, né? Ou seja, só para a pessoa. E aí você justifica muito mais facilmente. E como a gente estava entrando no mercado? A gente está no mercado, que é um mercado complicado, que é o mercado de cripto. Estamos no mercado de rede, que também é um mercado complicado, porque as pessoas entendem como golpes ou pirâmides, o grande número de pessoas, né? Então, a gente falou, cara, a gente tem que encontrar fórmulas que mostrem que a gente quer ser legal nesse mercado. E aí, conversando com instituições alemãs, isso já durante o ano passado, eu percebi uma associação que tem na Alemanha de pontos chamado Member Get Member, que é muito usado até pelos bancos. Hoje em dia, quando você indica alguém para ser cliente de um banco, né, você ganha vantagens por isso. Isso é chamado MGM, Member Get Member, MGM, né? MGM. E com isso, a gente falou, cara, aqui tem uma saída interessante. Né? Vamos justificar a partir disso. Tá? Porém, a gente continuava ainda com aquela maluquice de ter que pagar por níveis. Exato. E pagar por níveis também é um problema. Né? Multinível é um problema. Né? Então, a gente falou, cara, vamos partir para um sistema de cliente e portfólio. Né? No Memberget, né? Por exemplo, vamos pegar uma estrutura bancária. Você tem um gerente do banco. Né? O gerente ele tem a sua carteira de clientes. Ele tem que vender tanto. Quando o cliente chega a tantos clientes, a trazer tanto dinheiro para o banco, ele sobe, ele passa a ser um supervisor, e o outro gerente está no lugar dele. O supervisor gerencia X gerentes.
Quando o supervisor tem X gerentes que geram tanto, ele vira uma categoria acima dentro do banco. Entendeu? Exatamente. Então, a gente copiou esse modelo que já existe no mercado para a carteira de clientes e consultores. Portanto, aquilo que vocês basicamente estão a fazer é que todas as pessoas que vão trabalhar na WIC querem ser uns clientes qualificados, basicamente isto vai funcionar como um banco, não é? Nós vamos ter Exato. pessoas que gerenciam pessoas, quanto mais pessoas tu gerenciares, vais ter que passar por um outro nível e então tudo vai funcionar como um banco. Exato. Exato. Eu vou dizer o seguinte para vocês, um spoiler que eu já falo para todo mundo desde o começo, né? A nossa meta é, digamos aí, mais 1, 2 anos no máximo, é ser um banco. Exatamente. Isso é incrível. Entendeu? Isso é incrível. Exato. Então, já tenho aqui algumas perguntas, mas nós vamos continuar e depois vamos deixar as perguntas no final para depois a live não ficar assim muito comprida, tá? Vou-vos então explicar então, o plano, ok, de carreira que vocês podem... ainda não estou a partilhar a tela, vamos lá. Partilhar aqui a tela outra vez. Ok. Fantástico. Vamos lá. Ok, então a ideia sensacional que a empresa teve foi então transformar todo o nosso modelo de negócio basicamente no trabalho tradicional que um banco utiliza, ok? Então, basicamente hoje pode ser um gerente, um promotor e um gerente de cripto, basicamente é isto que a empresa fez, ok? Então, pessoal, vejam que a empresa criou 3 níveis, ok? Digamos que são 3 níveis de carreira, que é Promoter, Prime e Select. Ok? E como o Rodrigo explicou, a maneira mais fácil de perceber isto é quanto mais pessoas tiveres que a gerenciar, okay? Quanto mais pessoas trazes para a empresa, mais trabalho tu vais ter, ok? Então a empresa vai-te dar mais pontos de bonificação. Ok? Então tu tens uma categoria de Promoter, o HPM Force é o que eles utilizam para calcular os pontos que têm que pagar, consoante as criptomoedas que estão aportadas então na Wii, ok? Portanto, e vamos imaginar que 2.500 HPM Force são mais ou menos quantos LQX? 3.000 e... Por aí, depende da cotação, mais ou menos 3.000 LQX. 3.000, ok. Portanto, vocês teriam 3.000 LQX e isso daria um HPM Force de 2.500, ok? Então eles iriam pagar à cotação da moeda os pontos. Como vocês podem ver aqui, não precisam ter uma carteira de clientes direta e têm que ter no vosso portfólio 5.000 de HPM Force, ok? Fábio, posso só fazer uma observação rápida? Tá? Porque essa tem sido uma dúvida recorrente das pessoas, o que é o HPM Force e por que ele não equivale exatamente a uma LQX. Tá? Vocês têm que entender o seguinte, hoje nós já estamos aceitando custódia de Bitcoin e LQX, e nós vamos trabalhar basicamente com qualquer criptomoeda, Ethereum, Litecoin, Monero, Dash, a gente vai aceitar qualquer tipo de moeda para custódia, à medida que o banco implemente essas carteiras, obviamente. Então, a gente tinha que criar um coeficiente que pudesse correlacionar cada moeda, porque elas têm seus valores diferenciados. Então, o HPM Force é o coeficiente igual. Tá? Hoje, ele corresponde, se eu não me engano, eu estava na UI, a 85% da LQX. Tá certo? Mas ele funciona assim, ou seja, se você tem 1 Bitcoin, você tem 1.000 LQX, você vai ter X HPM Force, entendeu? Ou seja, ele é o coeficiente para trazer todas as moedas para o mesmo ponto de rendimento. Mesmo ponto, para o mesmo nível. Exatamente. Que é para não haver aqui uma injustiça. Vocês pagam os pontos consoante as criptomoedas que as pessoas têm aportadas, né? Custodiadas. Exato. Então, o HB Force é esse coeficiente para que fique igual. Exatamente. Bom, pessoal, então, obrigado pela explicação. Porque as pessoas muitas vezes perguntam porquê que os pontos são pagos em LQX e não outra criptomoeda. O que é certo é que a empresa pensa em pagar pontos noutras criptomoedas, não é, mais estranho? Sim, a gente precisa ter elas em abundância para poder pagar, né? Exato. Bom, então as regras de qualificação são estas que vocês estão a ver aqui. Para ser Prime, teria que ter 5.000 HPM Force e teria que ter 5 clientes best. O que é ter 5 clientes best? É ter no vosso grupo, okay? na vossa carteira, digamos assim, vamos falar na língua da empresa, na vossa carteira, 5 clientes com 2.500 HPM Force, ok?
Então, aqui tudo começa. Vocês depois podem, sei lá, podem chegar a Select e terem um grupo de pessoas a gerenciar muito grande e também serem bonificadas por isso, tá? Então, sendo um cliente qualificado, um promotor recebe 10% das carteiras diretas, um Prime recebe 5% e um Select recebe 8%. Tendo em conta que se vocês tiverem um Prime, ok, já não vão ganhar os 8%, vão ganhar o que sobra. Neste caso são 3%, tá? Então, estes 8% aqui são variáveis, depende do grupo que vocês tenham, dos clientes que vocês têm, tá? E aqui acho que foi o sensacional. Eu já vou pedir para o Mastrano também falar um pouco sobre o pool de participação, porque acho que isto é incrível. Vocês valorizam bastante o trabalho que as pessoas fazem na empresa. Isto é um melhor bónus que as pessoas podem ter dentro da UI. Podes-nos explicar um pouco sobre este pool de participação, Mastrano? Sim, vamos lá. O pool de participação nada mais é do que o famoso, bom, não sei como é que vocês chamam em Portugal, outros países, aqui chama-se PL, que é participação em lucros. Tá? Então, a gente partiu do pressuposto seguinte: se a gente vai funcionar como uma instituição financeira mais tradicional, né, digamos assim, o mais justo é fazer você receber sobre todo o faturamento, todo o lucro global que a empresa venha a ter. Né? Uau! Não apenas sobre a sua estrutura de negócios. Por quê? Porque quanto mais você traz para a empresa, mais a empresa tem em caixa para investir. E quanto mais ela tem a investir, ela ganha muito mais. Né? Então, é justo que você também receba sobre tudo o que foi gerado por essas operações. Então, a ideia do pool é exatamente essa. E aí a gente faz uma disruptividade, um rompimento com a ideia do marketing de rede tradicional. Né? Porque não interessa, não tem limites, o seu portfólio ele é ilimitado, você pode ter 1 milhão de pessoas, uma vai do outro, quer dizer, não interessa, isso não faz diferença alguma, não tem uma linha de corte, porque a linha de corte ele vem pelas pessoas iguais a você. Né? Então, se você é um Prime, por exemplo, você tem um Prime na primeira linha, você precisa ter outras pessoas ao lado para receber sobre elas. Porém, esse Prime abaixo de você gerando volume, que você não ganha mais porque ele é igual a você, faz com que você aumente a sua participação no lucro total da empresa. Então, você nunca vai perder. Deu para entender? É incrível. Portanto, as pessoas não ficam nada a perder pelo marketing de rede ter desaparecido do Muito modelo pelo contrário. Muito pelo para contrário. ganhar muito mais, não é? Muito mais. Eu te digo o seguinte: daqui a 6 meses, vamos fazer uma live, pegar os contra-cheques, entre aspas, né, dos ganhos na rede, antes e nos ganhos da rede, com esse modelo, em média, está ganhando 20% a 22% mais. Isso vai Com o ser mesmo grupo. incrível. Isso vai ser mesmo muito incrível. É um grande desafio. É um grande desafio, sem sombra de dúvida, mas a gente é movido por desafios, senão não tem graça. Exatamente. Ok, então, ainda mais a empresa preocupa-se com a expansão do projeto e do negócio na empresa e no mercado, claro. Então, criou aqui mais uma recompensa para que as pessoas possam acelerar, ok? Que não adormeçam, simplesmente colocam lá as suas criptomoedas e esperam que tudo aconteça. Não. Então, a empresa criou aqui uma recompensa de aceleração. O que é esta recompensa te vai dar? Se tu fores um Prime e alcançares esse título nos primeiros 30 dias após te registar, a empresa vai te dar um prémio de 1000 pontos, tá? 1000 pontos. Tendo a noção que se fosse como hoje, 1000 pontos daria 1000 LKX, né? Quando vocês atingirem essa meta, sabe, pode ser outra coisa qualquer, mas ou outra moeda, né? Sim. E se vocês forem select nos primeiros 60 dias, vão então ganhar um prémio de 5000 pontos. Ok? Então, este é mais um bónus de aceleração. Basicamente, funcionava como nós tínhamos na CredMiner, que é o bónus de expansão, né? Isso. Não. O bônus de expansão não. O bônus de expansão é sobre a Desculpa, não. indicação direta. Exato, exato. Sim, mas acaba por ser um bónus de qualificação, né? Sim, a gente chama de aceleração por isso, porque faz o cara já entrar e correr atrás para receber um prêmio extra. Exatamente, exatamente. Fantástico. Bom, então, pessoal. Oi? Ficou aqui tudo preto. Ok. Então, pessoal. Queria então ver aí as vossas perguntas aí no YouTube. Eu vou já ver aqui aquilo que vocês perguntaram. Só para o Mastrangelo entrar aí.
Eu anotei 3 aqui, enquanto você estava Ok. Então, Pedro falando. Oliveira, Mastrangelo, por que não a solução de um marketplace cripto com vantagens para utilizadores LKX, nomeada o cashback? Sim, perfeito. Eu tinha anotado essa também. Vamos lá. É, Essa é do vamos quê? lá. Pedro Oliveira. Sim, Pedro Oliveira, né, Pedro? Vamos lá. Quando você elabora um business plan, um plano de negócio, quando você monta uma estrutura de negócio, você precisa ter o seu business core, ou seja, a finalidade para a qual você está desenvolvendo o seu negócio, né? E aí você tem o seu roadmap, as fases de implementação, né, de cada uma dessas etapas. No começo, a gente tinha no nosso roadmap a criação de um marketplace, tá? Porém, o que acontece? Não tem a descentralização das criptos, né, tira da mão da empresa algumas ações. Então, pessoas já criaram marketplaces. Nós já temos aí, aqui tem LQX, Pague com Cripto, sei lá, já tem alguns sites aí que aceitam LQX. Então, a gente partiu para um outro lado, que foi criar um gateway de pagamento, que é a Tecnopag, que já está pronta. Tem pequenos detalhezinhos agora já, mas já está funcional. E a ideia da Tecnopag é ser um gateway de pagamento de LQX para qualquer tipo de marketplace ou qualquer tipo de loja que queira vir a aceitar o LQX. Então, em vez de a gente focar em um marketplace, e aí tirar a chance das pessoas poderem criar os seus, a gente focou, então, já que a gente percebeu que as pessoas vão fazer isso, num gateway de pagamento, que a gente pode interligar qualquer tipo de atividade aceitando LQX ou outras criptos. Então, a gente mudou um pouco o foco à medida que isso foi não digo saindo da nossa mão, mas como é descentralizado, a galera foi fazendo, entendeu? Fantástico. Temos aqui outra pergunta do Luiz Alberto Valentino. Por acaso não foi pergunta, só foi show, muito bom papo com o Mastrangelo. Fantástico, obrigado. Temos aí o Pedro Manso que faz a pergunta. Rodrigo, antes de mais, queria dar-te os parabéns pelo incrível trabalho desenvolvido na Wii. A minha Obrigado. pergunta é bem simples. Como vês o posicionamento da Wii daqui a um ano no mercado das criptomoedas? Foi o que eu falei, eu vejo a Wii daqui um ano e meio, muito provavelmente sendo o primeiro banco real de criptos. Tá? Por que eu vejo dessa forma? Por mais que os bancos venham a fazer custódia de criptos, por mais que eles se interessem por isso, eles estão engessados na mecânica operacional tradicional do sistema financeiro. Tá? Então, por exemplo, os bancos digitais já foram uma disruptura em fato de não ter agência, de você fazer tudo através de um app e papapá. Mesmo assim, os bancos digitais seguem os padrões tradicionais de mercado financeiro. Eu vejo a Wii como o primeiro banco 100% montado em blockchain. 100% montado em blockchain. Tá? Até porque supostamente o objetivo é não dependermos também dos bancos, que estas licenças, digamos que, ok, nós temos uma licença com um banco ou com vários bancos, mas se de um dia para o outro os bancos quiserem, não, nós não vamos, Isso. quando esta licença acabar, nós não vamos querer renovar. Então, e Claro. depois, exato, vocês então acabam por estar na mão dos bancos. Então o vosso objetivo é que, ok, esta licença serve para nós termos tempo para nós nos prepararmos, criar o nosso banco de criptomoedas e depois continuar com as licenças ou não, certo? Exatamente. A gente sempre tem que tomar cuidado o seguinte, por mais que os mercados queiram trabalhar com blockchain, tá? Os bancos não aceitam que você tire... O fato da Alemanha fazer a custódia de cripto é porque ela é boazinha? Não. É porque ela falou, já que eu não posso ir contra, deixa eu ter domínio dela. Então, eu autorizo o banco a fazer custódia de cripto, porque aí a pessoa coloca o dinheiro dela no banco de novo. Exatamente. Entendeu? Eles E estão-se a tudo que assegurar. vai... Lógico, e tudo que vai para o banco vira ativo do banco, vai para o balancete do banco, torna o banco mais forte. Exatamente. Por isso é que vários bancos agora estão a legalizar todo este processo das criptomoedas e mais bancos vão entrar neste mercado. E vários países já estão abrindo para isso, e a gente vai correr atrás disso também. Mas a nossa meta final, respondendo aí a pergunta, é exatamente essa: o mais rápido possível, a gente poder ter nossa licença própria e montar um banco 100% em blockchain. E por que 100% em blockchain? Porque a gente quer ser a primeira instituição do mundo a ser 100% auditada online por qualquer pessoa. Fantástico. Temos aqui o Paulo Castro, que
está preocupado com esta crise. E ele diz: Boa noite, Rodrigo. Dado o momento que estamos a atravessar, qual a tua opinião em relação ao IA e à LQX? Nesta realidade, como as empresas e os rendimentos distribuídos serão afetados por esta crise? Eu acredito, sinceramente, inclusive hoje cedo, a gente teve uma live com o pessoal da Alemanha e Estados Unidos discutindo algumas coisas sobre isso, né? Teve um pequeno simpósio sobre block. O nome era Corona and Blockchain. Ou seja, como o advento do coronavírus está impactando o modelo econômico vigente, né? E uma coisa meio que já uma ideia pronta, quer dizer, o mundo que a gente conhecia até dezembro de 2019 não existe mais. Não existe mais. Isso é fato. Inúmeras empresas já perceberam, e já existem relatos, já existem pequenas pesquisas, lógico, locais, né, a coisa toda muito nova, né? Mas já existem pesquisas locais sendo feitas de que muitas empresas já perceberam que manter certos trabalhadores em casa é mais econômico. Tá? Então, o modo de operação, o modo de relação de trabalho, relação emprego, essa coisa toda, vai mudar quando o coronavírus passar. Outra coisa que foi percebido, quer dizer, que já está sendo estudado, né, com algumas projeções, que, por exemplo, quanto mais pessoas trabalharem em casa, menos gasto com saúde os governos passam a ter. São menos carros nas ruas, menos poluição, menos problemas de saúde, menos acidentes, menos consumo de... Entendeu? Então, vários setores acabam sendo afetados. Foi feito aqui até um estudo que o nível de poluição em Lisboa baixou 80%. Cara, em Wuhan, na China, que foi o lançamento, quando apareceu o corona, né? Em Wuhan, antes do corona, você só conseguia ver, em 8% da cidade, você conseguia ver o céu por conta da poluição. Hoje você vê o céu em qualquer lugar de Wuhan. Qualquer lugar, por completo. Mostraram as fotos, os comparativos. Quer dizer, o planeta está respirando, né? Então, eu acho que o advento... Né, eu sempre gosto daquilo, né? Tipo, se um cara falou para mim sobre os problemas do passado, falou, mas eu não aguento mais, cara, esse problema da migração, sal, não sei o quê. Cara, meu copo já está quase transbordando, se caiu uma gota, agora transborda. Eu falei, então bebe a água, meu querido, abre espaço. Tipo assim, para de olhar só no ruim. Se seu copo está cheio, bebe, você tem água para beber, cara, saca? Tipo assim, para de focar apenas no lado ruim das coisas. Eu acho, voltando à questão da crise, que a gente vai ganhar muito espaço pós-corona. Exatamente. A economia vai se abrir para as criptos, vai se abrir para esse tipo de relacionamento digital. Bom, acho que não temos aqui mais perguntas. A última pergunta esta sou eu que te vou fazer, é em relação à Europa, o que é que está a ser preparado? O que é que nos podes contar que está a ser preparado para a Europa? O que é que nós vamos poder fazer com a WI, com a LQX? Que parcerias é que podemos fazer? Porque muitas pessoas gostavam de saber o que é que podem fazer para ajudar a empresa a expandir-se, tá? E que negócios e parcerias nós podemos fazer com a WI. O que é que nos podes falar sobre isso? O que eu vou falar é o seguinte, nós já temos um plano, digamos assim, 90% pronto, que é o plano de expansão da Tecnopag, tá bom? Para que a gente possa colocar os estabelecimentos para aceitar a moeda. Tá? Porém, aí tem um pequeno fator, que é o que eu falo para todo mundo. Não adianta a gente, nesse primeiro momento, cadastrar 1.000 estabelecimentos para aceitarem a LQX, porque a gente vai trocar 6 por uma dúzia. O que eu quero dizer com isso? O que faz uma moeda valorizar no mercado? São duas coisas. Primeiro, pessoas a quererem, e segundo, ela faltar. Por isso que toda cripto ela é criada numa razão decrescente de evolução de números. Cada vez se produz menos de uma determinada cripto. Tá? Então, se você não dá o mercado com a cripto, o preço dela naturalmente vai tender a cair. Se a gente colocar hoje 1.000 estabelecimentos aceitando a LQX, opa, legal, vou poder usar minha LQX, eu não vou vender a minha. Só que o empresário vai vender a dele, porque ele vai receber de você em LQX. Então vai ter que fazer liquidez, não é? Exato. E por que eu falo trocar 6 por uma dúzia e não 6 por meia dúzia? Porque para o mercado é muito melhor você ter 1.000 pessoas querendo vender uma LQX do que uma querendo vender 1.000. O peso de uma baleia, que a gente chama, vendendo um montante de uma vez, é muito mais danoso do que várias pessoas vendendo fracionado. Então, se a gente pega hoje o mercado e coloca todo mundo
para usar nos estabelecimentos, a gente vai ter várias baleias, entre aspas, vários empresários vendendo muitas LQX de uma única vez. Portanto, essas parcerias empresariais vão ter que ser feitas com alguma calma, alguma cautela, não é? Sim, com uma cautela. E, paralelamente a isso, o que eu digo? Paralelamente a isso, a gente tem que fomentar a UI. Por quê? Quando você vende a UI para alguém, você passa a ter criptos presas por um ano. E o que volta para o mercado para ser vendido é de 5% a 6% disso, que é o rendimento do TP. Então, se você coloca alguém que colocou 10 mil criptos, 10 mil LQX, ele vai lá no mercado e compra 10 mil LQX, você tem 10 mil LQX presas. E o que volta é 6% disso, são 60 LQX por mês. Aí sim, ir para o mercado e colocar os empresários é interessante, porque aí quanto mais você tem para usar, só que pouca você tem, mais pessoas vão querer para poder ganhar a cripto para gastar. E aí a roda começa a funcionar. Só que, infelizmente, aí sim, nesse caso, infelizmente, com a questão do corona, os mercados estão travados. Exato. Os mercados estão fechados, literalmente. O supermercado está fechado, basicamente, só alguns estão funcionando, né? Comércios estão parados porque ninguém pode andar na rua. Então, a gente precisa terminar. Aí eu digo que tudo tem um lado positivo, né? Isso deu tempo. Isso dá tempo, exato. Dá tempo de terminar todo o processo, fazer todos os testes dentro do nosso cenário, para quando acabar o corona, a gente estar pronto para ir para o mercado. Mas a gente já tem o app pronto, a gente já tem toda a mecânica pronto, a gente já tem as pessoas que vão coordenar isso sendo treinadas, já temos as pessoas sendo treinadas. Estamos criando um departamento específico para isso. Provavelmente a gente cria uma empresa específica para gerenciar isso, entendeu? Para poder trabalhar dentro desse mercado. E já temos duas exchanges na Europa também interessadas em listar a LQX, né? Então, assim que abrir as fronteiras novamente para isso, primeiro eu vou para a Alemanha, eu já vou para lá para começar a colocar isso em prática. Então, teoricamente, sintam-se no pré-marketing. Exatamente. Este é o melhor momento. Às vezes as pessoas pensam que é o pior porque não têm nada em concreto para apresentar, mas este é o melhor, não é? Exato. Eu digo sempre, cara, esse é o melhor momento. Exatamente. Porque as pessoas têm muito... não é feito pressão, mas têm perguntado constantemente quando é que vamos ter uma exchange na Europa, quando é que vamos ter... isso também pode ser bom, a moeda ainda não estar listada já numa exchange internacional, não é? Sim, eu vou ser bem sincero, eu fui contra listá-la aqui no Brasil. Sim, exato. Várias pessoas foram, não é? Aliás, eu fui contra. Também, exato. Isso foi, o facto dela ter baixo muito foi ter feito esta listagem muito precoce, não é? Exato. E o pior, aí sim é o pior. Se você analisar bem, o volume de LQX vendido hoje na corretora é absurdamente ridículo. Não chega a 30 mil LQX por dia. Exato. Nós temos aí 200 milhões de LQX já mineradas na mão da galera. E 30 mil por dia sendo negociado, cara. É um absurdo. É ridículo. Se isso entrasse no P2P, era muito melhor para todo mundo. Entendeu? Só que a pressão de algumas pessoas, não, tem que estar... Na época eu fui contra, mas enfim, a democracia é essa, né? Vence a maioria. Depois, quando temos mais que 80% a dizer que quer listar, às vezes a gente fica entre a espada e a parede, né? Exatamente. Mas tipo assim, já temos exchange interessado na Europa, mas não é o momento agora. Por quê? Porque na Europa a gente ainda é pequeno. A gente tem 50 mil pessoas na UI hoje, perto de 50 mil pessoas na UI. Cara, na Europa deve ter o quê? 5% disso? Exato. Não, ou seja, não podemos cometer os mesmos erros que cometemos quando estamos a LQX. A LQX tem que estar pronta, né? Toda a sua estrutura à volta tem que estar pronta para depois ser listado numa exchange internacional. Porque as pessoas aqui na Europa pensam muito, eles não têm interesse em listar a moeda. Claro que sim, não é? Vocês têm muito interesse em que a moeda esteja em todo o mundo. Só que as coisas têm que ser feitas com pés e medida, né? Tem que estar tudo estruturado. Se uma moeda como a LQX for para o mercado, como está neste momento, muito provavelmente ela se calhar não vai vingar, não é? Não vai. E outra coisa, toda exchange, ela vive de taxas. E implementação de uma moeda, a listagem de uma moeda, ela é cara. Você tem que integrar blockchain, você tem que fazer sistemas de segurança, a TI. Cara, não é simples, vamos botar a moeda lá e ponto. Não, você tem que. São vários fatores técnicos que tem que. E isso custa dinheiro. Né? Então, uma corretora, quando ela lista uma moeda, ela gasta Y e pretende ganhar. Não existe almoço grátis. Ninguém coloca nada para não ganhar nada. Entendeu? Então, se você coloca uma moeda numa exchange, numa corretora, e ela não tem volume de negociações, ela não se paga, ela tira a moeda do ar.
E a pior coisa que existe para uma moeda é ela ser deslistada. Exato. Então aí é que ela derrete completamente. Exato. Então a gente precisa primeiro criar a UI, né? E outra coisa, até para quem é afiliado hoje na Europa, é bom que ela não esteja listada, porque você tem como desovar, não sei se a palavra desovar em Portugal também existe, Sim, mas sim. seja, né? Você tem como desovar as LQX do grupo para quem vai entrar. Exato. Pode até arranjar aqui uma forma de fazer liquidez como moeda, né? Exatamente. Você aquece o mercado com isso, entendeu? Exato. O facto de só estar a LQX na Exchange CoinTrade, isso faz que a Exchange aproveite-se e tire de uma das taxas mais altas, não é? Muitas pessoas têm perguntado porque que a LQX tem uma taxa muito maior que as outras criptomoedas que eles têm listada. O facto de ela ser a única, eles aproveitam-se um pouco disso, não é? Exatamente. Ou já baixou agora, viu? A partir do dia Exato, sim, 3 sim, sim. Essa é cai uma para novidade. cai para 3%. De Exato, 5 cai para 3%. exato. Entendeu? Mas acabam por se aproveitar um pouco, não é? Sim, claro, com certeza. É um negócio, né? Elas vivem das taxas, como tu disseste. A gente não ganha nada disso. É a CoinTrade só que ganha. Uma coisa muito importante que tem que ficar claro para todo mundo. Apesar da gente ter criado a LQX, ela não é nossa. Exato, exato, exato. Tá? Nós Qualquer trabalhamos um com pode ela, né? minerar. Mas não é nossa. Exatamente. Qualquer um pode minerar. Hoje, inclusive, a maior força de mineração nem é mais a MDX. Exato, exato. As outras pessoas que mineram em conjunto, lógico, a gente ainda tem um maior valor absoluto em relação a todo mundo. Mas se Sim. você somar todo mundo que minera, eles têm mais poder de mineração do que o MDX sozinho. Já há mais três mineradoras, pelo menos os pools, né? Mais três Exatamente. que estão Que estão muito. minerando. Exato, estão minerando. E isso Isso é muito bom, mostra. né? Isso mostra Sim, que a LKX tem um bom white paper, né? Tem um bom exato. Ou seja, as pessoas estão apostando no projeto LQX. Porque é o que as pessoas às vezes não entendem que um minerador gasta tanto de eletricidade, tem que fazer uma boa escolha na criptomoeda que está a minerar, não é? Exato. Ele não Então pode... eles não são, eles simplesmente tiveram que estudar muito essa criptomoeda para ver que vale a pena minerá-la. Exato. Eles têm que estudar o white paper, ver qual é o ecossistema, ver atrás quem foi que criou, onde ela está sendo usada e qual é a possibilidade de expansão dela. Exatamente, isso é fantástico. Bom, acho que as perguntas estão todas. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem, mas para o pessoal, para terminarmos aqui. O que eu queria pedir a vocês é que todo mundo esteja presente na live de amanhã. A gente tem muita novidade, muita. O Rodrigo do canal Dash também vai estar presente. Tem muita coisa sendo preparada, tá certo? Apesar de estarmos todo mundo em quarentena. Eu até estava brincando isso hoje com o Paulo, que é nosso advogado na Alemanha. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei tanto como em quarentena. Porque como você não tem como sair... Exato. É que agora não tens desculpa para não trabalhar, né? Exato. Então foi, cara, a gente está adiantando tanta coisa, mas está adiantando tanta coisa, que eu falei, cara, eu vou ficar em quarentena mais 2 meses, cara. Pelo amor de Deus. Não percam a live de amanhã, gente, sério. Chamem todo mundo, chamem todo mundo. Vai ser fundamental estarmos nessa live para percebermos então essas novidades que a empresa tem para nos contar. Que, pelo que me já disseram, são muito boas. São. Muito boas mesmo, né? Eu até já falei demais hoje, vou até parar aqui, porque senão... Não, acho que não, acho que não. Bom, então, pessoal, obrigado por estarem presentes nesta live, mais uma live que nós estamos a fazer. Todas as semanas, já sabem, quintas-feiras, nós estamos aqui às 21 horas de Portugal e às 17 do Brasil, neste momento, ok? Não se esqueçam que nós alteramos então a hora em Portugal, então 17 horas no Brasil, 21 horas em Portugal e 22 horas na Europa, tá? Suíça, França, Espanha, já sabem, tem um novo horário. Portanto, passem para as vossas equipas. Esta live vai ficar disponível, não fiquem preocupados para quem chegou no final. Vai ficar disponível, vocês podem ver a gravação e partilharem aí com a vossa equipa, tá? Muito obrigado. Mastrângelo, também quero dar muito obrigado a ti pela tua participação, ok? Sei que és uma pessoa que também trabalha muito, às vezes é muito difícil entrar em contato com o Mastrângelo porque és das pessoas que trabalha bastante na UI, não é? Estás quase interligado em todos os assuntos que passam pela empresa e isso faz com que o teu tempo fique, mesmo em quarentena, fique bastante pequeno para atender toda a gente que te procura e é fundamental agradecer-te por teres disponibilizado uma hora do teu tempo para estar aqui connosco, tá? Muito obrigado,
do fundo do coração, tá? Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade. Sempre que possível e quiser, eu posso participar. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todo mundo que está aí, né, assistindo e participando. E acreditem, gente, a gente está construindo. Eu acredito, cara, nos meus quase 30 anos aí, 32 anos de marketing de rede, pela primeira vez uma empresa você deixar para os seus filhos. Pode ter certeza disso. Isso é incrível. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Então, vemos na próxima live, quinta-feira. Vemos já amanhã, na live da oficial, e depois sim, vemos quinta-feira, tá? Aproveitem também para subscrever o meu canal, para estarem ligados, receber os meus vídeos, receberem a notificação das próximas lives, e vou trazer muito mais convidados especiais, tanto da diretoria como pessoas que estão a fazer um trabalho notável na UI, para também aprendermos um pouco com eles, como divulgar, etc. Tá? E outra novidade, as pessoas que estão no meu grupo, ok? Eu vou fazer isto só para o meu grupo porque vou ter que fazer um teste e depois provavelmente posso abrir para todos. Vou fazer uma formação, tanto seja para o I como para o LQX, vamos abordar vários assuntos, como promover para outras pessoas, tá? Como é que nós podemos explicar? Há várias maneiras de explicar, às vezes as pessoas explicam de maneira errada e as pessoas não se interessam. E esse é fundamental nós explicarmos e darmos o conceito daquilo que nós estamos a fazer no mercado, de como é que as coisas são na realidade. Então, eu vou agendar aí um dia com todos vocês, vamos participar, vamos testar, se tudo correr bem, se vocês tiverem resultados, nós abrimos para toda a comunidade da UI, tá? Então essa é a grande novidade, pessoal. Até à próxima, vemos na próxima live. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu.